Após a fragmentação do Império Romano, a Península Itálica estava em pedaços. Várias nações e cidades-estados tentaram retomar a glória e influência que aquela região já teve. Algumas regiões costeiras conseguiram se destacar com o comércio marítimo e influência bancária. Era o renascimento da região. Nesse vídeo, irei falar das repúblicas mercantes italianas. As repúblicas marítimas, também chamadas de repúblicas mercantes, em italiano li Repubbliche Mercantili, eram cidades portuárias italianas que, a partir da Idade Média, gozaram de autonomia política e prosperidade econômica proporcionada por suas atividades marítimas e serviços financeiros. O termo foi cunhado durante o século XIX e geralmente se refere a 4 cidades italianas, cujos brasões são exibidos na bandeira da Marinha Italiana: Amalfi, Gênova, Pisa e Veneza. Além das 4 cidades mais conhecidas, Ancora, Gaeta, Noli, Dalmácia e Ragusa também são consideradas repúblicas marítimas. Espalhadas ao longo da Península Italiana, as repúblicas marítimas foram importantes não apenas para a história da navegação e do comércio, mas também proporcionaram novas ideias artísticas e notícias sobre países distantes. Ao longo dos séculos, as repúblicas marítimas experimentaram fortunas flutuantes. A partir do século X, elas construíram frotas de navios tanto para sua própria proteção, quanto para apoiar extensas redes comerciais através do Mediterrâneo, dando-lhes um papel essencial no restabelecimento dos contatos entre a Europa, a Ásia e a África, que haviam sido interrompidos durante o início da Idade Média. Amalfi foi a primeira república marítima a atingir uma importância de liderança, quando adquiriu a independência do Ducado de Nápoles em 839. O povo de Amalfi era governado por uma ordem republicana liderada por comitês, sob a qual os praefecturi estavam no comando até 945. Já no final do século IX, o ducado desenvolveu um amplo comércio com o Império Bizantino e o Egito. Os mercadores amalfitanos arrancaram o monopólio comercial do Mediterrâneo dos árabes e fundaram bases mercantis no sul da Itália. Amalfi atingiu o seu auge de poder marítimo e tinha armazéns em Constantinopla, Chipre, Alexandria, Bagdá e Índia. No alvorecer do ano 1000, Amalfi era a cidade mais próspera da Lombardia e, em termos de população e prosperidade, a única capaz de competir com as grandes metrópoles árabes. Amalfi cunhou sua própria moeda de ouro, o tari, que era corrente em todos os principais portos do Mediterrâneo. Foi nessa época que surgiram as Leis Amalfitanas, um código de direito marítimo que permaneceu em vigor durante toda a Idade Média. Os visionários duques de Amalfi conseguiram manter seu poder ao longo dos séculos, aliando-se, dependendo-se das circunstâncias, aos bizantinos, ao Papa ou aos muçulmanos. Com base em uma leitura errônea de uma passagem do humanista Flávio Biondi, a invenção da bússola por muito tempo foi atribuída a Amalfi. Contudo, essa invenção foi importada da China. Apesar disso, a cidade italiana de Amalfi foi responsável por espalhar o uso da bússola na Europa. O estreito vínculo que unia a cidade de Amalfi ao Ocidente também é testemunhado pela arte que floresceu dos séculos de independência e na qual as influências bizantinas e árabe-normanda se fundiram harmoniosamente. Em meados do século IX, o poder do ducado começou a desvanecer-se devido a conflitos internos. Após a conquista normanda, a região se tornou um porto marítimo do Estado normando. Eventualmente, a bacia comercial de Amalfi foi reduzida ao Mediterrâneo Ocidental e gradualmente a cidade foi suplantada localmente por Nápoles e Salerno e ao nível do Mediterrâneo por Pisa, Veneza e Gênova.
meados do século X, Gênova obteve a independência, que foi oficializada em 1096 com a criação da Campania Communis, uma união de mercadores e senhores feudais da área. A sorte do município aumentou graças à participação da Primeira Cruzada, que proporcionou grandes privilégios aos colonos genoveses na Terra Santa. A partir de 1339, o governante da República foi o Doge, originalmente eleito vitalício, e depois de 1528, eleito para mandatos de 2 anos. Contudo, na realidade, a República era uma oligarquia governada por um pequeno grupo de famílias mercantis, das quais os doges eram selecionados. Ao longo dos anos, Gênova foi enfraquecida pelo arranjo do Estado, que levou os governos incrivelmente curtos e instáveis a conflitos entre facções muito frequentes. O século XIV marcou uma grave crise econômica, política e social para Gênova, que foi enfraquecida pelas lutas internas, perdeu a Sardenha para os aragonenses e foi derrotada por Veneza. Ao longo de sua história, a República Genovesa estabeleceu numerosas colônias em todo o Mediterrâneo e no Mar Negro, incluindo a Córcega, o Mônaco e o sul da Crimeia. Com a chegada do início do período moderno, a República perdeu muitas das suas colônias e teve de mudar os seus interesses e concentrar-se no setor bancário. Após as pragas e dominações estrangeiras do século XIV e XV, a cidade experimentou um segundo apogeu, ao recuperar o autogoverno em 1528 através dos esforços de Andrea Doria. Isso não ocorreu por conta do comércio marítimo, mas sim a impressionante penetração bancária do Banco de São Jorge, que se tornou uma potência econômica mundial. Essa decisão se demonstrou bem-sucedida para Gênova, que permaneceu como um dos centros do capitalismo, com bancos e empresas comerciais altamente desenvolvidos. Gênova era conhecida como La Dominante, a dominante, e La Repubblica dei Magnifici, a República dos Magníficos. Várias monarquias europeias, como a Espanha, estavam vinculadas a empréstimos de banqueiros genoveses e a sua moeda, o genovino, que se tornou uma das mais importantes do mundo. A marinha genovesa desempenhou um papel fundamental na riqueza e no poder da República ao longo dos séculos, e sua importância foi reconhecida em toda a Europa. A importância artística de Gênova foi reconhecida pela Unesco ao listar a Strade Nuove e o complexo dos Palazzi dei Roli entre os patrimônios mundiais. A ligação indissolúvel entre a República e a navegação é marcada pelo genovês Cristóvão Colombo, apesar de sua principal expedição ter sido financiada pela coroa espanhola. A República de Gênova entrou em colapso após a primeira campanha italiana de Napoleão, tornando-se República da Ligúria em 1797, que foi anexada à França em 1805 com a segunda campanha italiana. Em 1815, o Congresso de Viena decretou a anexação de Gênova ao Reino da Sardenha, que posteriormente seria unificado na Itália. A República de Pisa nasceu no século IX, quando a região intensificou seu comércio no mar Mediterrâneo e aliou-se ao poder nascente do Reino da Sicília. Em 1016, uma aliança entre Pisa e Gênova derrotou os sarracenos e conquistou a Córcega. O poder econômico e político de Pisa aumentou consideravelmente com os direitos comerciais adquiridos após as cruzadas. Pisa atingiu o auge do seu esplendor entre os séculos XII e XIII, quando seus navios controlavam o Mediterrâneo Ocidental e puderam expressar o românico pisano no campo da arte, uma mistura de elementos ocidentais, orientais, islâmicos e clássicos. A vida de Leonardo Fibonacci, matemático de Pisa, expressa bem a profunda relação entre comércio, navegação e cultura típica das repúblicas marítimas. O polímata reelaborou e divulgou o conhecimento científico árabe na Europa, incluindo a numeração de 10 dígitos e o uso do zero. Outro pensador muito relevante de Pisa foi Galileu Galilei, que fez importantes descobertas astronômicas usando um telescópio aprimorado. Seu apoio ao heliocentrismo o levou a um confronto com a Igreja Católica, resultando em um julgamento por heresia, após o qual ele foi condenado à prisão domiciliar pelo resto de sua vida.
Durante essa época, iniciou-se a construção da famosa Torre de Pisa, que começou em 1173 e foi concluída em 1372, durando quase 200 anos devido às interrupções causadas por guerras e dificuldades financeiras. Após o início da construção, o solo macio causou o afundamento das fundações, resultando na inclinação da torre. Diversas tentativas foram feitas ao longo dos séculos para corrigir a inclinação, mas sem sucesso, até o final do século XX, quando uma grande operação de estabilização foi realizada. Hoje, a Torre de Pisa é uma das mais famosas atrações turísticas do mundo, conhecida tanto por sua beleza arquitetônica quanto por sua inclinação peculiar. A rivalidade de Pisa com Gênova aumentou no século XIII e levou à Batalha Naval de Melória, que marcou o início do declínio de Pisa. Ao contrário de Gênova, Pisa precisava controlar o interior da região, que tinha nas proximidades as cidades rivais de Lucca e Florença. Isso subtraiu forças da sua marinha e enfraqueceu seus exércitos. No século XIV, Pisa passou de um município a um senhorio, mantendo sua independência e essencialmente o domínio da costa toscana, e fez a paz com Gênova. Porém, em 1406, a cidade foi sitiada pelos milaneses, florentinos, genoveses e franceses e anexada à República de Florença. A República de Veneza começou um processo gradual de independência do Império Bizantino. A ruptura definitiva com Constantinopla só ocorreu com a Guerra de 1122, quando o doge Domenico Michiel declarou guerra ao Império Bizantino após sua recusa em renovar os privilégios comerciais já garantidos ao seu vassalo veneziano. Essa guerra levou à independência completa, de direito e de fato, institucionalizada em 1143 com a Comuna de Veneza. Por volta dessa época, Veneza iniciou sua expansão no Mar Adriático, derrotando os piratas que ocupavam as costas da Ístria e da Dalmácia e colocando essas regiões e seus principais municípios sob domínio veneziano. Institucionalmente, Veneza era governada por uma oligarquia das principais famílias mercantis, sob a presidência do doge e numerosas magistraturas articuladas, incluindo o Senado. A Quarta Cruzada permitiu a Veneza conquistar os balneários comerciantes mais importantes do Império Bizantino, incluindo Corfo e Creta, além de chegar à Síria e ao Egito. Veneza atingiu seu auge de poder dominando o tráfego comercial entre a Europa e o Oriente, tinha armazéns por todo o Mediterrâneo e era chamada de La Serenissima, a mais serena. No início do século XV, Veneza havia se tornado um dos estados mais ricos do continente. Sua moeda, o sequin, era cunhada em ouro e era uma das mais influentes da Europa. Entre os séculos XIV e XVIII, Veneza conquistou um vasto domínio do continente, incluindo Veneto, Lombardia até Brécia. Esses territórios se uniram ao Stato da Mar, um império colonial composto de possessões ultramarinas. Dessa forma, Veneza se tornou a maior das repúblicas marítimas, bem como o estado mais poderoso da Península Itálica. Artisticamente, Veneza teve ressonância europeia durante séculos, na Idade Média, ao fundir os estilos romântico, gótico e bizantino em sua arquitetura. Na música, um dos mais conhecidos nomes é Antonio Vivaldi. A cidade também obteve destaque durante o Renascimento, com o pintor Tiziano Vecellio. A construção dos canais de Veneza começou no século V, quando os habitantes das regiões próximas ao Mar Adriático buscaram refúgio das ilhas na Lagoa Veneziana para escapar das invasões bárbaras. Ao longo dos séculos, os venezianos desenvolveram uma complexa rede de canais, usando os tacas de madeira para estabilizar as ilhas artificiais. Os canais serviam tanto para a defesa quanto para o transporte, transformando Veneza em uma cidade única construída sobre a água. Hoje, são amplamente conhecidos por sua relevância turística. Entre os navegadores e viajantes venezianos mais importantes está Marco Polo, famoso por seu relato de sua viagem à China.
Giovanni Caboto também se destaca, uma vez que foi o primeiro europeu a chegar no Canadá na era moderna. Seu local de nascimento é incerto, mas ele adquiriu cidadania veneziana. A partir do século XIII, o domínio de Veneza no Mediterrâneo foi ameaçado pela expansão do Império Otomano e pela mudança do comércio para o Atlântico. Assim, começou um lento declínio, culminando com a conquista napoleônica de 1797, que reduziu a cidade-estado dependente dos Habsburgo até com a união do Reino da Lombardia e Veneza em 1848. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!